Conta aqui pra mim como está funcionando as relações aí dentro da sua casa. Continua harmônica ou já passou para o estágio de desarmônica? Se quiser aprender um pouco como funcionam as interações dos seres vivos no meio ambiente, vem comigo até o final. Os seres vivos que convivem numa mesma comunidade, eles vão estabelecer entre si algumas relações. Quando um ser ele estabelece uma relação com outro da mesma espécie, a gente passa a chamar essa relação de relação intraespecífica. Porém, quando ele começa a ter uma relação com algum indivíduo de uma outra espécie, de uma espécie diferente, a gente chama essa relação de interespecífica. Tanto as relações intra quanto as interespecíficas podem ser classificadas como harmônicas ou desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas positivas, onde não há prejuízo para nenhum dos indivíduos, onde um ou ambos saem beneficiados. Já numa relação desarmônica, vai haver pelo menos um dos dois prejudicados. Mas ei, se liga, todo esse conceito de harmônico, desarmônico só vai funcionar numa análise que é momentânea. Quando é feito um estudo a longo período, é identificado essas relações todas como sendo harmônicas, vendo que todas elas exercem a mesma função, que é o equilíbrio ecológico. Nessa aula a gente vai estudar somente as relações que são intraespecíficas harmônicas, e a gente começa vendo sobre a sociedade, que é uma organização onde consegue se identificar uma certa interdependência comportamental entre os indivíduos dessa população, e é nítida a separação de trabalho desses indivíduos, como por exemplo as abelhas, os cupins e as formigas, que são considerados insetos sociais. Eu vou usar aqui como exemplo de sociedade as abelhas, porque dentro dessa sociedade a gente consegue identificar três grupos de indivíduos: as abelhas operárias, a abelha rainha e os zangões. As abelhas operárias são essas abelhas fêmeas inférteis, que têm a função de todo o trabalho dentro dessa colmeia, desde a proteção, o cuidado com as larvas, a limpeza até a busca do alimento. Enquanto a abelha rainha, ela é a abelha fértil dessa colmeia e tem a função da postura de ovos, ela que vai fazer a reprodução de novos indivíduos. Os zangões têm a função de fertilizar a abelha rainha, ou seja, a única função do zangão é a reprodução. Geneticamente, a abelha rainha e as operárias são iguais. O que tem diferença é na fisiologia e na morfologia, porque a abelha rainha, ela durante toda a vida, tem uma fonte de alimento totalmente diferente das abelhas operárias. Nessa fonte de alimento da abelha rainha, que é a geleia real, existem os hormônios sexuais que fazem com que ela seja fértil. Um outro exemplo de relação intraespecífica harmônica são as colônias, e dentro desse tipo de organização há uma certa ligação anatômica entre os indivíduos, como por exemplo os recifes de corais, as caravelas e algumas bactérias. De modo geral, as colônias elas são formadas pelo processo de reprodução assexuada, como por exemplo o brotamento, lá no caso dos quinidários, ou por bipartição, que é o caso das bactérias. Nesse primeiro caso, que é o brotamento dos quinidários, os novos indivíduos que são formados, eles não se desprendem do corpo parental e acabam desempenhando funções diferentes nessa relação. Enquanto lá no caso 2 das bactérias, a bipartição, todos os novos indivíduos são geneticamente iguais e eles não desempenham nenhuma função específica. Nesse tipo de colônia, onde todos os indivíduos são iguais e não apresentam divisão de trabalho, é chamado de colônia homeomórfica, que é o caso lá das bactérias, onde pode haver nessa mesma colônia milhões de indivíduos. Já em algumas colônias de quinidário, como as caravelas, por exemplo, todos os indivíduos eles são diferentes entre si e ainda desempenham funções diferentes, onde um não consegue sobreviver sem o outro, o que torna isso uma relação obrigatória. E esse tipo de colônia é chamado de heteromórfica. Agora que você já aprendeu a ter uma relação intraespecífica harmônica, na próxima aula você vai aprender as desarmônicas. Não esquece de já se inscrever no canal, deixa um like, se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários e até a próxima. Uma colônia formada por indivíduos iguais e que não apresenta nenhuma divisão de trabalho, a gente vai chamar de colônia homeomórfica.